A tarde chegava pesada naquela casa, que parecia guardar mais memórias do que paredes. Cada canto parecia carregar algo que ninguém tinha coragem de dizer. O chão rangia, não apenas por causa do tempo, mas como se tentasse avisar que algo ali estava prestes a desmoronar. O ar estava parado, denso, quase desconfortável, como se a própria casa respirasse mais fundo do que as pessoas que viviam nela. A mãe caminhava devagar, sentindo uma inquietação que não sabia nomear. Era como se alguém houvesse mexido em algo nela, não apenas nas coisas ao redor. Uma sombra cruzava o corredor, mas ninguém passou por ali. O silêncio se tornava tão profundo que parecia observar, esperando o momento exato para revelar o que vinha escondendo. Aquela casa nunca foi apenas um cenário. Aquela casa sabia, e naquele dia, antes mesmo de qualquer palavra ser dita, ela já anunciava que a verdade estava se aproximando com passos que não podiam mais ser ignorados. Cada detalhe denunciava que algo maior do que todos naquele lugar estava prestes a ser exposto. Era apenas uma questão de tempo até o sussurro se transformar em grito. O silêncio que acusa. A casa parecia respirar de um jeito estranho naquela manhã, como se tentasse avisar que algo perigoso estava se aproximando, mesmo que ninguém tivesse coragem de admitir. O piso antigo estalava sob os pés, como se protestasse contra o peso das lembranças que carregava. E a luz que atravessava as janelas parecia hesitar antes de tocar os móveis, como se procurasse algum sinal invisível de que aquele dia seria diferente de todos os outros. A mãe caminhava devagar, segurando uma espécie de incômodo que não sabia traduzir, mas que a acompanhava desde o momento em que abriu os olhos. Havia algo fora do lugar, mas não no sentido material. Era a sensação profunda de que o ambiente tentava conversar com ela, como se cada detalhe estivesse reorganizado de forma mínima, quase imperceptível, porém suficiente para incomodar quem conhecia cada canto daquela casa como a extensão do próprio corpo. Era o tipo de desconforto que não se explica, apenas se sente, e que costuma aparecer quando a alma pressente algo que o olhar ainda não viu. Ao tocar na mesa da sala, percebeu um frio diferente na madeira, um frio que parecia vir de dentro, como se a mesa tivesse guardado algum segredo recente. O relógio na parede marcava o tempo com mais força do que de costume, batendo como se quisesse chamar atenção para si, e a cortina balançava de leve, mesmo com a janela trancada. Nada fazia sentido naquele momento, mas cada um desses sinais parecia compor uma mensagem que a casa tentava enviar. A mãe apertou os braços contra o peito, respirou fundo e tentou ignorar aquilo que a perseguia desde o amanhecer, mas o silêncio ao redor era tão profundo que se transformava em presença. Era como se esse silêncio estivesse observando, avaliando, esperando o momento exato em que deixaria de ser apenas ausência de som para se tornar revelação. A cada passo, a sensação se intensificava. A sala parecia mais estreita, o corredor mais longo, os objetos pareciam ter sido colocados ligeiramente fora de posição, não por desleixo, mas como se alguém tivesse passado ali e tentado esconder o rastro. Ela conhecia aquela casa como conhecia o próprio coração, e justamente por isso percebia que havia algo errado. O mais inquietante era não saber se esse erro tinha acontecido horas atrás, minutos antes, ou se ainda estava acontecendo naquele exato instante. Um cheiro leve de perfume adocicado flutuava no ar, um perfume que não era o seu, um perfume que ela sabia exatamente de quem vinha, e justamente por isso a perturbava tanto. O silêncio que se espalhava pelos cômodos parecia vibrar como se carregasse um lamento, e a mãe sentia que suas mãos começavam a suar enquanto tentava entender por que aquele perfume, aquele toque estranho no ar, aquela vibração silenciosa mexiam tanto com sua percepção. Era como se a casa tivesse presenciado algo que ela ainda não sabia e estivesse tentando encontrar uma forma de avisá-la sem expor de imediato a brutalidade do que realmente havia acontecido. Uma casa testemunha é sempre mais cruel do que uma pessoa, porque ela guarda tudo, absorve tudo e devolve na forma de ambiente carregado, energia pesada, sensação de que um acontecimento deixou marcas invisíveis
que ninguém consegue limpar. A mãe passou a mão pela parede, tentando entender se era apenas impressão, mas sentiu que o ambiente estava mais frio do que de costume, como se um segredo ainda fresco tivesse sido deixado ali. Era o tipo de frio que não vem do clima, mas da consciência de que algo foi violado. Cada canto observava, cada objeto parecia acusar. O ar denunciava que aquela casa, que sempre protegia, havia sido ferida de alguma forma que ela ainda não compreendia. E enquanto caminhava em direção ao quarto, sentindo o coração endurecer sem motivo aparente, não fazia ideia de que aquele silêncio não era simples ausência de som. Era aviso, era prenúncio. Era o eco mudo de um ato que, naquele instante, já começava a se espalhar como rachadura invisível pela estrutura da família. A verdade estava ali, escondida entre os detalhes, pulsando nas paredes, aguardando apenas um gesto, um olhar, uma decisão para finalmente se revelar. E quando esse momento chegasse, nada naquele lar seria igual novamente. A ferida anterior ao crime. A história daquela família não começou no dia do roubo, e sim muito antes, nas pequenas brechas emocionais que foram se abrindo ao longo dos anos, enquanto todos fingiam que nada estava acontecendo. A mãe sempre acreditou que feridas antigas podiam ser apagadas com silêncio, que mágoas não ditas desapareceriam com o tempo, mas o tempo nunca apaga o que não foi curado. Ele apenas empurra mais fundo aquilo que ninguém quer encarar. Desde a infância, a filha mais velha carregava um sentimento de cobrança invisível, uma sensação amarga de que sempre precisava provar algo para a mãe, mesmo quando não sabia exatamente o quê. Cresceu com a impressão constante de que sua irmã recebia mais afeto, mais atenção, mais compreensão, ainda que muitas dessas percepções fossem apenas interpretações distorcidas, alimentadas pelos próprios medos. A mãe, exausta por anos de luta para sustentar a casa, nem sempre teve energia para perceber como suas atitudes podiam ser interpretadas de forma desigual. Às vezes, um elogio dado numa hora errada, outras um silêncio necessário, mas doloroso para quem esperava uma palavra de reconhecimento. Essas pequenas falhas, que para ela pareciam comuns à rotina, se transformaram em espinhos na mente da filha, espinhos que cresceram com o passar dos anos e se aprofundaram tanto que começaram a sangrar internamente. A casa assistia a tudo, registrando cada gesto, guardando cada olhar atravessado, cada discussão abafada, cada lágrima escondida no quarto enquanto todos dormiam. Sempre houve um clima estranho entre mãe e filha, feito de expectativas não atendidas, de cobranças que ninguém verbalizava, de desculpas que nunca chegaram e de perguntas que ficaram suspensas no ar como poeira iluminada pelos raios de sol entrando pela janela. A tensão crescia silenciosa como erva daninha, sem que nenhuma das duas tomasse coragem de arrancá-la antes que se espalhasse. A mãe tentava se convencer de que tudo aquilo era apenas uma fase, mas fases não duram tantos anos. A filha tentava se convencer de que não precisava da aprovação materna, mas seu coração sempre buscava exatamente aquilo que fingia não desejar. E quando a vida financeira começou a pesar mais forte, quando as frustrações pessoais se acumularam, quando o amor próprio começou a desabar, a fissura emocional se abriu ainda mais. A filha já não sabia se sua revolta era contra a mãe, contra si mesma ou contra o mundo, mas sabia que havia algo dentro dela implorando por alívio, por um gesto de acolhimento, por um olhar que dissesse que ela também merecia cuidado. O roubo não foi o primeiro desvio, foi apenas o desfecho natural de uma história emocionalmente adoecida, construída em silêncios mal administrados. A mãe tinha consciência de que a filha carregava algo sombrio por dentro, mas nunca imaginou que esse peso pudesse se transformar em uma atitude tão grave. Ainda assim, algo dentro dela sempre temeu que aquele abismo emocional acabasse engolindo as duas de uma vez. A ferida que antes parecia apenas um arranhão emocional se transformou em corte profundo, sangrando no silêncio da casa e preparando o terreno para um desastre que, naquele momento, já era inevitável. E enquanto a mãe tentava entender em que ponto tudo havia se perdido, não imaginava que aquela ferida,
tão antiga e ignorada, fosse o verdadeiro motivo que empurraria a filha para o pior erro da vida. A casa sabia, e a casa guardava cada detalhe dessa dor silenciosa, prestes a cobrar seu preço, o dinheiro que carregava outra história. A mãe sempre guardou aquele dinheiro com um cuidado que não combinava com a simplicidade da quantia. Para qualquer pessoa de fora, parecia apenas um valor reservado para emergências, algo comum em famílias que aprenderam a sobreviver com pouco. Porém, para ela, cada nota tinha um peso emocional que não podia ser medido. Era como se aquele dinheiro representasse uma esperança que ela insistia em manter viva, mesmo quando tudo ao redor tentava desmentir. Ela o guardava dentro de um envelope antigo, aquele envelope amarelado que já tinha ficado marcado pela passagem do tempo, como se carregasse o cheiro da história que ninguém mais sabia. A verdade era que aquele valor tinha sido separado para algo muito maior do que um gasto cotidiano. Era o que restava de um sonho que ela nunca teve coragem de abandonar. Era o dinheiro que ela prometera usar para cumprir um desejo antigo do marido. Um homem que partira cedo demais e deixara nela uma responsabilidade silenciosa. Cuidar das filhas e voltar a visitar o lugar onde viveram um dos momentos mais felizes da vida. A mãe sabia que, cedo ou tarde, faria aquela viagem, e aquele dinheiro representava mais do que uma lembrança. Representava um compromisso íntimo que ela havia feito com a própria alma. Um compromisso que não podia ser explicado com palavras. Era a forma de manter viva uma parte de si mesma que o tempo insistia em apagar. Guardar aquele valor era como segurar o fio que a conectava ao passado que a fortalecia. O significado daquelas notas também remontava à promessa que fizera a filha mais nova, quando ainda era criança, de que um dia tiraria as duas de perto de toda dor, de toda dificuldade, de toda solidão emocional que viram o pai enfrentar nos últimos meses de vida. Por isso, aquele envelope nunca era tocado, nunca era usado, nunca era contado em voz alta. Ele era o símbolo de tudo que a mãe tentou proteger e que, aos poucos, percebeu estar se perdendo pelas suas próprias mãos. E justamente naquela semana, o envelope tinha ganhado um novo propósito, mais urgente, mais delicado. A mãe precisava usar aquele dinheiro para um exame médico que ainda não tinha contado para ninguém. Sentia dores profundas e insistentes, dores que surgiram silenciosas, mas que, nos últimos dias, começaram a apertá-la com força. Ela sabia que precisava procurar ajuda, mas temia preocupar as filhas, temia parecer fraca, temia admitir que seu corpo estava pedindo socorro. Por isso, guardara segredo. E por isso, o sumiço daquele dinheiro seria mais devastador do que qualquer outra perda. Naquele envelope estava a esperança de descobrir se ela tinha algo grave, se ainda havia tempo, se ainda havia chance de se cuidar antes que fosse tarde demais. Quando a filha mais velha colocou as mãos naquele valor, ela não roubou apenas dinheiro. Ela roubou a última linha de segurança emocional que a mãe tinha. Roubou dias de tranquilidade, roubou o plano silencioso que a mãe vinha construindo para sobreviver. Roubou a memória do marido, o respiro da promessa feita à filha mais nova, a possibilidade de se manter forte, mesmo quando tudo parecia ruir. A filha não sabia, e talvez jamais tivesse imaginado, que as notas levadas naquele impulso seriam mais do que simples papel. Eram um pedaço do coração da mãe, um pedaço da vida dela. E enquanto a mãe caminhava pela casa, sentindo o peso da falta de algo que ainda não sabia nomear, aquele envelope vazio se tornava a primeira rachadura visível de um terremoto emocional prestes a explodir. O público entende, nesse ponto, que o roubo não foi apenas uma escolha errada. Foi uma violação profunda, carregada de consequências que ainda não começaram a mostrar sua verdadeira força. A câmera que tudo viu sem ser vista. A câmera instalada no canto superior da sala nunca foi pensada como instrumento de vigilância. A mãe a colocara ali meses antes, não por desconfiança, mas por medo de ficar sozinha. Depois que começou a sentir aquelas dores estranhas, decidiu que precisava de alguma forma de segurança caso algo acontecesse enquanto estivesse em casa.
Era uma câmera discreta, pequena, silenciosa, posicionada de modo a quase desaparecer entre os tons da parede. Ela não registrava apenas imagens, capturava histórias que a própria casa tentava esconder. Na maior parte do tempo, a câmera observava uma rotina simples: o café sendo preparado, o ventilador funcionando com ruído leve, a mãe reorganizando objetos que guardavam memórias de uma vida inteira. Mas naquele dia, a câmera se transformou em testemunha de algo que ninguém teve coragem de imaginar. Ela enxergou o que os olhos humanos não perceberam, ouviu o que a casa tentou avisar sem palavras, registrou o momento exato em que a confiança começou a desmoronar. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e dessa vez apareceu por uma lente que não piscava, que não julgava, que não escondia a realidade. A câmera capturou o instante em que a filha entrou no ambiente, carregando um peso que não cabia mais dentro dela. Capturou o olhar nervoso que varreu o cômodo, como se ela buscasse a garantia de que ninguém estava observando. Capturou o tremor leve na mão quando tocou a bolsa da mãe. Aquele tremor quase imperceptível, mas suficiente para denunciar que o que ela fazia não era fruto de coragem, e sim de desespero e desorientação. A câmera registrou a hesitação, o suspiro preso, o momento exato em que a consciência tentou segurá-la pelo braço e pedir que recuasse. E registrou o instante em que ela ignorou o aviso interno e seguiu adiante, como se o impulso de aliviar a dor que carregava fosse mais forte do que qualquer limite moral. A lente acompanhou cada movimento, cada segundo que parecia durar uma eternidade. A luz que atravessava a sala denunciou a sombra do corpo da filha, inclinando-se sobre a bolsa, revelando um contraste cruel entre a pureza da luz e a intenção escura escondida dentro dela. A câmera não emitiu nenhum som, nenhum alerta, nenhum indício de que estava assistindo ao momento exato em que um vínculo familiar era ferido de forma irreversível. Apenas gravou, apenas observou, apenas esperou. O silêncio da câmera era tão intenso quanto o silêncio da casa. E juntos construíram uma cena que pulsava com o peso de uma verdade prestes a se libertar. A câmera era o olho que ninguém percebeu, o olho que registrou a queda de uma escolha impensada, o olho que guardou em sua memória digital o início do fim da confiança entre mãe e filha. Ela viu a filha guardar as notas no bolso, esconder o envelope, desviar o olhar como se evitasse enfrentar a si mesma e sair caminhando rápido, como alguém que tenta fugir do próprio rastro. A mãe não fazia ideia de que o dispositivo instalado ali, quase esquecido, se tornaria a peça-chave de uma revelação capaz de virar sua vida de cabeça para baixo. Em poucas horas, aquela gravação deixaria de ser apenas mais um vídeo salvo automaticamente e passaria a ser o divisor de águas entre o que a família acreditava ser e o que realmente era. A câmera não tinha voz, mas sua imagem falaria mais alto do que qualquer argumento. E quando o momento chegasse, cada segundo registrado naquela lente pesaria como uma sentença silenciosa, impossível de apagar. A mão que rouba e a consciência que grita. A sala estava mergulhada em uma luz suave quando a filha entrou, mas a suavidade não se refletia em seu semblante. Ela carregava nos ombros um peso que não se podia ver, mas que se manifestava na maneira inquieta como seus olhos percorriam o ambiente. Parecia procurar algo além da certeza de que estava sozinha. Buscava, talvez, um motivo para desistir, uma justificativa para seguir qualquer sinal que a impedisse de dar o passo seguinte. E ainda assim, nada chegou. O silêncio da casa era tão profundo que parecia encorajá-la, como se o vazio ao redor dissesse que ninguém jamais saberia. A mãe havia saído minutos antes, deixando a bolsa sobre a mesa da sala, como fazia todos os dias, confiando na harmonia ilusória que acreditava existir entre as duas. A filha aproximou-se devagar, cada movimento parecendo mais difícil do que o anterior, como se ela sentisse o peso de todas as consequências prestes a cair sobre si. A mão dela, ao tocar o zíper da bolsa, tremia de um jeito que denunciava medo e conflito. Seus dedos pareciam indecisos, hesitantes, como se houvesse uma força interna tentando segurá-los,
tentando impedir que cruzassem o limite do qual não haveria retorno. Era como se a consciência gritasse para ela recuar, como se aquela voz interna, tantas vezes ignorada, tentasse uma última vez alertar que aquilo não era apenas um erro momentâneo. A filha fechou os olhos por um instante, respirou fundo. Segurou o ar como quem tenta anestesiar a própria culpa. Quando abriu os olhos, o olhar já não era o mesmo. Não era mais de dúvida, mas de quem se sente pressionada por escolhas que parecem inescapáveis. A mão desceu até o interior da bolsa e encontrou o envelope, pesado não pelo valor financeiro, mas pela história que carregava. História que a filha desconhecia, mas que a casa inteira parecia sentir. Ao abrir o envelope e ver o dinheiro, o coração dela disparou. Não era um impulso de alegria, mas uma mistura amarga de medo e remorso. Era como se a própria pele dela reagisse ao toque das notas, como se seu corpo tentasse expulsar aquilo que estava fazendo. Cada nota retirada parecia carregar uma acusação silenciosa. A consciência gritava cada vez mais alto, tentando se sobrepor ao ato, tentando mostrar que aquele caminho só pioraria o vazio que ela já sentia. E mesmo assim, ela seguiu. Guardou o dinheiro no bolso com pressa, como se o ritmo acelerado pudesse aplacar o peso da culpa. Seus olhos se moveram pelo cômodo mais uma vez, agora não para confirmar se estava sozinha, mas para evitar encarar o reflexo de si mesma em qualquer superfície. Ela sabia que naquele instante havia se transformado em algo que nunca imaginou ser. Ao fechar a bolsa, seu gesto foi rápido, quase violento, como se tentasse apagar vestígios de sua própria presença. Mas não houve como esconder o que o coração já sabia. Algo dentro dela havia se quebrado no momento em que decidiu ignorar os gritos desesperados da consciência. A casa, silenciosa testemunha, absorveu aquele instante. O ar pareceu ficar mais pesado, a luz mais fria, e a sensação de algo errado se espalhou pelo ambiente de maneira tão intensa que parecia impossível acreditar que a mãe não perceberia aquilo ao entrar. A filha caminhou até a porta, mas antes de sair virou-se por um segundo, observando a sala como se esperasse que ela a impedisse de ir adiante. No entanto, tudo permaneceu imóvel. A única presença real ali era a dela mesma, e a culpa que, a partir daquele momento, caminharia ao seu lado. A mãe que sente antes de ver. A mãe voltou para casa naquele fim de tarde com uma sensação estranha percorrendo o peito. Uma sensação que não sabia nomear, mas que parecia acompanhá-la desde o momento em que colocou a chave na porta. O ar estava diferente, mais pesado, como se algo tivesse sido deslocado enquanto ela estava fora. Ela caminhou lentamente pela sala, observando cada detalhe com o olhar treinado de quem conhece o ambiente como conhece a própria alma. Nada parecia fora do lugar de forma evidente, mas a vibração do espaço denunciava que alguém havia tocado onde não deveria. Uma cortina ligeiramente torta, uma almofada deslocada de maneira imperceptível, mas suficiente para incomodá-la. A bolsa na mesa parecia estar numa posição que ela não lembrava de ter deixado. O perfume suave da filha, quase apagado, flutuava pelo ambiente como o rastro teimoso de uma presença recente. Aquilo não lhe trazia conforto, trazia inquietação. Ela passou a mão pela lateral da bolsa sem abri-la de imediato, apenas sentindo o objeto, tentando captar alguma alteração pelo toque. Seu coração acelerou sem que houvesse motivo racional, como se seu corpo soubesse antes de sua mente o que estava prestes a descobrir. O instinto materno, aquele que tantas vezes a alertara sobre situações envolvendo as filhas, surgia agora com força renovada. Em vez de abrir a bolsa, ela caminhou até a cozinha, tentando se convencer de que aquele aperto no peito não significava nada. Respirou fundo, lavou as mãos, passou um pano no balcão, buscando qualquer ocupação que aquietasse a ansiedade, mas a inquietação não diminuiu. Pelo contrário, se intensificou. Cada passo de volta à sala parecia mais difícil do que o anterior, como se o chão a empurrasse para longe de uma verdade que ela ainda não estava pronta para encarar. Ela segurou a bolsa, abriu o zíper com cuidado e encontrou o envelope. O envelope parecia mais leve do que deveria. Naquele instante,
uma fisgada cortou sua respiração. Abriu-o e o vazio lá dentro pareceu gritar. Não havia mais dinheiro. Não havia mais segurança. Não havia mais o plano silencioso que guardava com tanto cuidado. Seu coração desabou antes mesmo que o raciocínio conseguisse reagir. A mãe encostou-se na cadeira, sentindo as pernas tremerem como se o chão tivesse cedido sob seus pés. Mas, curiosamente, o impacto da perda não veio na forma de desespero imediato. Veio como uma confirmação dolorosa de algo que ela temia há anos. A dor que invadia seu peito naquele momento era a mesma dor que a acompanhava desde que perceberam que a filha mais velha carregava conflitos que ela nunca conseguiu alcançar. A mãe se lembrou de todas as discussões abafadas, de todos os olhares desviados, de todos os pedidos de ajuda que talvez estivessem escondidos por trás de atitudes que ela julgou como pura rebeldia. Lembrou da fase difícil da adolescência, da angústia silenciosa que percebia no comportamento da filha, da dificuldade em estabelecer diálogo, da sensação constante de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. A mãe fechou o envelope vazio com as mãos trêmulas. A dor era profunda, não apenas pela perda do dinheiro, mas por perceber que a quebra de confiança vinha de alguém que sempre tentou proteger. Era como se a própria alma tivesse sido violada. O ar ficou ainda mais pesado e ela percebeu que precisava se sentar. A casa parecia observá-la, como se esperasse sua reação. Ela ficou em silêncio, sentindo a própria respiração falhar, tentando organizar os pensamentos que se embaralhavam sem lógica. Não chorou, não gritou, apenas sentiu, e pouco a pouco, uma sensação estranha começou a se formar em sua mente. Não era revolta, não era ódio, era a certeza silenciosa de que a verdade estava perto, de que o desfecho desse sofrimento estava a alguns passos de se revelar. Sem entender muito bem o porquê, a mãe olhou para o celular sobre a mesa. Era como se algo a chamasse, como se a própria casa a guiasse. E naquele instante, ela pressentiu que a resposta que buscava não estava em objetos fora do lugar, nem nas lembranças dolorosas, mas em algo que aguardava pacientemente para vir à tona. A verdade estava ali, e ela estava prestes a encontrá-la. A verdade empurrada para fora. A mãe permaneceu sentada por alguns instantes, observando o envelope vazio apoiado sobre a mesa, como se ele fosse capaz de responder às perguntas que surgiam em sua mente. O silêncio ao redor parecia aumentar, preenchendo cada canto da sala com uma sensação desconfortável, quase sufocante. Era o tipo de silêncio que antecede uma revelação inevitável. Ela segurou o celular com a mão trêmula, sem saber ao certo o que buscava ali. Não procurava mensagens, não procurava chamadas perdidas, não procurava explicações. Procurava apenas algo que ajudasse a organizar o caos emocional que começava a se formar dentro dela. Quando desbloqueou a tela, uma notificação apareceu no topo, como se estivesse esperando exatamente aquele momento para se revelar. Era um alerta da câmera instalada meses antes. Uma gravação automática marcada exatamente no horário em que ela havia saído de casa. A mãe franziu a testa, sentindo o coração acelerar de forma abrupta. Não era comum ela receber gravações daquele tipo, especialmente durante o dia. O toque leve de seu dedo sobre a notificação ativou o vídeo, e a imagem começou a se desenhar na tela com uma nitidez que fez seu peito se apertar ainda mais. A sala apareceu no enquadramento. A mesma luz, a mesma mesa, a mesma bolsa. Nada fora do normal. Mas então, após alguns segundos, a filha mais velha entrou em cena. A mãe ficou paralisada. Não piscou. Não respirou fundo. Não desviou o olhar. Mantinha os olhos fixos na tela, como se estivesse diante não apenas de uma gravação, mas de um espelho que refletia a verdade que ela gostaria de não ver. A câmera tinha capturado tudo. O nervosismo, o olhar inquieto, o gesto trêmulo ao tocar a bolsa. A mãe levou a mão à boca, tentando conter o impacto que se espalhava por seu corpo como uma corrente elétrica. O vídeo mostrava em detalhes dolorosos o momento exato em que a filha encontrou o envelope, o abriu e retirou o dinheiro. A mãe sentiu o coração se partir em duas metades distintas. Uma que reconhecia a filha que criou
e outra que não conseguia enxergar quem era aquela mulher inclinada sobre a bolsa com expressão de aflição e desespero. Não houve corte, não houve dúvida. A prova estava ali, crua, nua, devastadora. A mãe segurava o celular com tanta força que seus dedos ficaram brancos, como se temesse que a gravação pudesse escapar de suas mãos, ou pior, que pudesse desaparecer e deixá-la novamente perdida entre suspeitas e pressentimentos. A dor não veio de imediato. Primeiro veio o choque, depois uma tristeza profunda, silenciosa, que parecia atravessar o peito e se alojar no fundo da alma. Não existia raiva naquele momento. Existia apenas um lamento pesado, como se a mãe assistisse à confirmação de uma tragédia anunciada muito antes daquele dia. Era a ferida antiga, a distância emocional, a desconfiança que ela sempre tentou ignorar tomando forma diante de seus olhos como um fantasma finalmente materializado. Seu olhar ficou preso na imagem da filha por alguns segundos, tentando entender o que havia naqueles olhos. Culpa, necessidade, desespero, revolta. Não tinha certeza, mas sabia que aquele gesto não era fruto de maldade pura. Era fruto de um sofrimento mais profundo, de algo que havia crescido silenciosamente e que ela, como mãe, talvez tivesse deixado escapar por não saber enxergar. No entanto, isso não diminuía o peso da traição. Era a própria essência da confiança sendo ferida, e o corte era mais profundo do que qualquer outra dor que ela já havia sentido. Quando o vídeo terminou, a sala parecia menor, mais fechada, como se estivesse encolhendo ao redor dela. A mãe baixou o celular devagar e fechou os olhos, tentando processar o que aquilo significava para elas duas. A verdade não tinha sido buscada, tinha sido empurrada para ela, quase arrancada das sombras pela câmera que observava tudo sem dizer nada. Era como se o destino tivesse decidido intervir, como se aquela revelação não pudesse mais esperar, como se a casa, a câmera e a própria vida estivessem conspirando para que tudo viesse à tona naquele exato momento. Ela respirou fundo, sentindo o ar pesar nos pulmões como se estivesse inalando um segredo tóxico. Havia chegado a hora de decidir o que fazer com aquela verdade. Mas antes que qualquer decisão pudesse ser tomada, ela precisava encarar a dor. Precisava entender o tamanho da ferida que acabara de se abrir. Ali, sozinha na sala, com o celular ainda quente em sua mão, a mãe percebeu que nada seria como antes. E por mais devastadora que fosse aquela descoberta, ela sabia que era apenas o começo. A confissão que vem do que não se diz. A mãe permaneceu sentada por longos minutos, segurando o celular como se o aparelho fosse uma extensão do próprio coração ferido. O vídeo ainda pulsava em sua mente, repetindo cada gesto da filha, cada hesitação, cada segundo daquela traição silenciosa. Ela não buscava mais justificativas, não buscava mais explicações, buscava apenas coragem para enfrentar o que viria a seguir. A casa parecia prender a respiração junto com ela, como se esperasse a próxima cena com a mesma tensão que dominava seu peito. Quando finalmente levantou, sentiu as pernas fracas, como se carregassem o peso de todas as perguntas que se acumularam ao longo dos anos. A mãe não chamou a filha imediatamente. Não gritou, não acusou, não abriu a porta com raiva. Apenas caminhou pela casa com passos lentos, quase meditativos, tentando se preparar emocionalmente para o encontro inevitável. Cada cômodo parecia observá-la com pesar, como se compartilhasse da dor que ela sentia. O corredor, normalmente iluminado, agora parecia estreito, quase opressor, refletindo a intensidade do conflito interno que a mãe vivia. A cada passo, ela tentava controlar a respiração, sabendo que, mais cedo ou mais tarde, teria que olhar nos olhos de quem havia quebrado algo tão precioso dentro dela. Quando a filha entrou em casa, mais tarde naquele dia, não percebeu nada de imediato. O ambiente parecia o mesmo. A mãe estava sentada à mesa, quieta, com as mãos entrelaçadas sobre o colo. A filha hesitou ao ver a mãe ali, sentindo um leve desconforto que não sabia explicar. Havia algo diferente no ar, algo que o coração dela reconheceu antes da mente. Um silêncio denso, quase palpável, envolvia as duas como um véu de tensão. A mãe não disse nada,
Apenas levantou o celular e colocou-o sobre a mesa. O gesto foi tão simples que parecia inofensivo, mas carregava um peso insuportável. A filha tentou disfarçar a inquietação, mas seus olhos, involuntariamente, foram atraídos pela tela do celular. A imagem congelada no visor, o primeiro frame da gravação, mostrava exatamente a sala em que estavam. O mundo dela pareceu parar por um instante. Um arrepio percorreu sua coluna, como se alguém tivesse aberto uma porta interna que ela sempre tentou manter trancada. A mãe pressionou o botão de reprodução sem dizer uma palavra. O vídeo começou a rodar. A filha assistiu ao próprio corpo cruzando a sala, ao próprio rosto refletindo angústia, ao próprio gesto retirando o dinheiro da bolsa. Cada segundo do vídeo era como um golpe direto em sua dignidade. Era impossível negar, impossível fugir, impossível inventar desculpas. A imagem estava ali, incontestável, exposta, cruel. A filha sentiu o estômago se fechar, as pernas tremerem, a respiração falhar. Era como se estivesse assistindo não apenas ao seu crime, mas à própria alma sendo arrancada de si. Ainda assim, a mãe permaneceu em silêncio. O olhar dela não era de ódio nem de fúria. Era de uma tristeza tão profunda que parecia capaz de quebrar qualquer defesa. E foi esse olhar, não o vídeo, que fez a filha desmoronar. As palavras que ela tentou formar morreram antes de alcançar seus lábios. Não havia discurso que se sustentasse diante daquele espelho emocional. A confissão não veio em frases elaboradas, não veio acompanhada de justificativas ou explicações. Veio em forma de silêncio, de olhar desesperado, de ombros que finalmente cederam ao peso da culpa. A filha levou as mãos ao rosto, incapaz de sustentar o próprio reflexo ali na mesa. Um som abafado escapou de sua garganta, algo entre choro e lamento, e a mãe, mesmo devastada, entendeu naquele momento que a confissão não precisava ser dita em voz alta. A verdade estava inteira ali, pulsando entre elas. Era uma verdade que nascia do que não se diz, do que não se consegue esconder, do que transborda através da expressão de quem percebe que sua farsa acabou. O choro da filha não era apenas pelo roubo, era por tudo que havia antecedido aquele gesto. A dor acumulada, as frustrações silenciosas, a sensação de abandono emocional, a culpa que sempre tentou enterrar. E enquanto a mãe respirava fundo, lutando para manter a calma, percebeu que a situação era mais profunda do que imaginava. Ali, diante dela, não estava apenas uma filha que roubou. Estava uma mulher quebrada, uma alma ferida, alguém que carregava muito mais do que o peso do dinheiro retirado. A confissão estava completa, mesmo sem uma única palavra. A mãe entendeu, a filha entendeu, e a casa, testemunha silenciosa, absorveu aquele momento como se registrasse o ponto exato em que a verdade finalmente deixava de ser sombra para se tornar realidade inevitável. O desfecho que ninguém previu. A mãe permaneceu em silêncio por alguns segundos intermináveis, após ver a filha desabar diante da própria imagem refletida no vídeo. Aquela sala parecia pequena demais para comportar tanta dor, tanta vergonha, tanta frustração, tanta verdade comprimida por anos de sentimentos não ditos. A respiração das duas preenchia o ambiente como se fosse possível ouvir o coração de cada uma lutando para encontrar um novo ritmo, tentando se estabilizar depois da tempestade emocional que acabara de se formar ali. A mãe olhou para a filha com um olhar firme, mas carregado de uma tristeza que parecia atravessar décadas. Ela não via apenas a mulher adulta sentada à sua frente. Via também a criança que tentou proteger, a adolescente perdida que não soube orientar, a jovem que parecia se distanciar cada vez mais, mesmo quando ela tentava, de algum jeito, manter a conexão. Era doloroso demais perceber que o abismo entre elas havia crescido ao ponto de engolir até a confiança que sustentava a família. A filha enxugava o rosto com as mãos, sem conseguir encarar a mãe diretamente. A culpa parecia se materializar no ar, transformando aquele momento em um peso quase insuportável. Ela abriu a boca algumas vezes para falar, mas nenhuma palavra conseguiu sair. A mãe observou o desespero nos olhos dela e percebeu que, por trás de tudo,
havia um medo maior do que a punição. Havia o pavor de perder completamente o único vínculo emocional que ainda restava. Havia o medo visceral de ser rejeitada, abandonada, apagada da vida da mãe de forma definitiva. E a mãe, ao reconhecer isso, sentiu algo dentro dela se partir novamente. Mas dessa vez, o rompimento não trouxe destruição. Trouxe clareza. Ela respirou fundo, puxando o ar como se preparasse a alma para tomar a decisão mais difícil da própria vida. Não seria a decisão óbvia, não seria o castigo impulsivo, não seria a absolvição ingênua. Seria a decisão que exigia mais força, mais coragem, mais profundidade emocional do que qualquer confronto. A mãe se levantou devagar, caminhou até a filha e, em vez de gritar ou apontar o dedo, ajoelhou-se à frente dela. A filha recuou um pouco, surpresa com um gesto tão inesperado, tão desconcertante. A mãe colocou as mãos nos joelhos da filha e ergueu o rosto, obrigando-a a olhar diretamente em seus olhos. "Eu vi o vídeo", ela disse com a voz baixa, porém firme. "Mas o que eu vi ali não é só o que você fez. Eu vi o quanto você está machucada." Essas palavras atingiram a filha como um golpe que atravessava não a pele, mas a alma. Ela desabou novamente, mas dessa vez não por culpa, e sim por alívio e dor misturados. A mãe continuou, mantendo o olhar preso no dela, segurando-a com a serenidade de quem finalmente entende a gravidade do que está por trás do erro. "O dinheiro era importante, sim. Era o que eu precisava para cuidar da minha saúde, e eu não vou mentir para você dizendo que não doeu. Mas isso é só a superfície. O que realmente me machucou foi perceber que você estava tão perdida, tão sozinha, tão sufocada, que achou que essa fosse a única saída." A filha tentou falar, mas apenas soluços saíam. A mãe segurou suas mãos com delicadeza, com a força exata para impedir que ela se afastasse emocionalmente. "Você precisa de ajuda", completou a mãe. "E eu também preciso. Nós duas deixamos essa ferida crescer. Nós duas ignoramos sinais. Mas hoje aqui, diante dessa verdade que não dá mais para esconder, eu não vou escolher o caminho mais fácil. O mais fácil seria afastar você. O mais fácil seria gritar, exigir que saísse de casa, dizer que você destruiu tudo. Mas eu não vou fazer isso, porque se eu fizer, eu termino de quebrar aquilo que ainda podemos consertar." A filha arregalou os olhos, atônita diante de uma decisão tão improvável. A mãe segurou seu rosto com as duas mãos, com um gesto firme e dolorosamente amoroso. "Você vai devolver o dinheiro, vai assumir as consequências do que fez, vai procurar ajuda, vai enfrentar o que te trouxe até aqui, e eu vou estar ao seu lado. Não para proteger você das consequências, mas para garantir que você não afunde de vez." A sala ficou completamente silenciosa. A decisão da mãe pairava no ar como uma sentença, não de punição, mas de transformação. Era o tipo de decisão que exige força emocional que poucos têm. A filha chorava de um jeito que parecia limpar anos de sufocamento interno, como se finalmente tivesse encontrado um ponto de apoio que nunca imaginou ter. A mãe, também emocionada, não derramou uma lágrima naquele momento, não por falta de dor, mas porque sabia que precisaria ser a coluna que sustentaria a reconstrução que viria a seguir. Havia muito a ser enfrentado, muito a ser debatido, muito a ser curado. Mas ali, naquele instante, algo novo estava nascendo entre elas. Algo que só surge quando a verdade é exposta de forma tão crua que não permite mais mascarar nada. E a casa, que havia testemunhado silêncio, dor, traição e revelação, parecia respirar aliviada pela primeira vez em muito tempo. Era como se o ambiente inteiro aceitasse que a ferida finalmente começava a ser tratada. Não seria um caminho fácil, não seria rápido, mas seria verdadeiro. E às vezes, é exatamente isso que transforma uma família. Não a ausência de erros, mas a capacidade de enfrentar juntos o abismo que se abriu.